Queridos, boa noite. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco, amém? Quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25, versos 27 a 34. Gênesis 25, 27 a 34. Assim diz a palavra do Senhor: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Até aqui, amém. Meu irmão, minha irmã, nessa noite eu gostaria de produzir uma crise na sua vida. Quero que você saia daqui nessa noite em crise consigo mesmo. Parece um paradoxo, né? Você vem para a igreja para ouvir uma palavra que você possa de fato resolver os seus problemas, resolver as suas crises, e o pastor sobe ao púlpito e diz que quer provocar uma crise na sua vida. Se quiser levantar e sair, pode ficar à vontade. Não, sai não. Fica aqui, vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, sobre umas questões que são extremamente importantes para a nossa vida e que esse texto revela. Mas eu quero explicar que crise que eu quero produzir na nossa vida nessa noite. Existem algumas crises que de fato são extremamente ruins para nós, mas outras, elas são importantes. Algumas crises que nos chegam de vez em quando, aqui e ali, de crentes já maduros na fé, são a famosa dúvida sobre a salvação. Talvez você já tenha tido essa dúvida: será que eu sou salvo mesmo? Será que eu fui salvo? Será que eu sou eleito de Deus? E essa é uma crise que vem e volta, às vezes, constantemente na nossa vida. Mas existe uma outra crise que ela deveria surgir na nossa vida, mas às vezes nós podemos conviver bem com algumas posturas da nossa vida, nossa caminhada cristã, e que não gera em nós nenhum tipo de crise. E é essa crise que eu gostaria de instalar na nossa vida nessa noite. Uma crise que analisa os frutos do Evangelho sendo aplicado em nós. Alguns frutos da nossa vida, alguns frutos da nossa personalidade, das nossas atitudes, elas revelam que se nós tivéssemos crise, uma luta interna conosco mesmo, algumas atitudes e posturas, elas deixariam de existir na nossa vida conforme o tempo passa. E olhando para esse texto, nós vemos algumas posturas e atitudes, tanto de Esaú quanto de Jacó, que revelam que eles convivem muito bem com algumas questões erradas nos seus corações. Ou seja, toda vez que uma crise desse tipo vem na nossa vida, uma crise de: será que eu estou aplicando bem o Evangelho na minha vida? Se essa crise emerge no nosso coração, isso quer dizer que a gente está incomodado com isso. Agora, quando não existe crise a respeito de comportamentos e atitudes no nosso coração, e que a gente sabe que é pecaminoso, se não há crise, aí a gente já está convivendo bem com os nossos erros de estimação. E são esses erros de estimação que eu quero que o Senhor produza algum tipo de aversão em nós nessa noite, produza um tipo de crise nessa noite, para que a gente lute contra eles. A crise, ela não é de todo ruim. Isso revela que a gente está em guerra, a gente está em desconforto com alguma coisa, e o que está em desconforto, em falta de conformidade com a palavra de Deus, ela precisa ser mudada.
Então, nessa noite, eu quero pensar com os irmãos acerca de algumas questões na vida desses dois irmãos aqui, Esaú e Jacó, que podem produzir efeito na nossa própria vida. E nós vamos caminhar nessa noite sob o tema os frutos de um evangelho mal compreendido. E aqui é o cerne da questão. Será que eu tenho compreendido bem o evangelho? Será que eu e você temos compreendido bem o evangelho e isso tem produzido bons frutos? E eu te convido nessa noite a tentar, pelo menos, se ver em alguma parte desse sermão, vasculhar o seu coração para ver se de fato alguns problemas desse texto, ou evidenciados nesse texto, se enquadram na sua vida. Porque se eles se enquadrarem na sua vida, aí você precisa instaurar uma crise, para que você lute contra esse tipo de comportamento e sentimento. Então, queridos, pensando nessa estrutura, pensando nessa dinâmica de frutos de um evangelho mal compreendido, é que eu quero caminhar com os irmãos, então. Nós acabamos de ler que os dois irmãos, Esaú e Jacó, eles já cresceram. Só que nós precisamos lembrar o contexto que eles vieram. Esaú e Jacó, eles nasceram de uma gravidez de Rebeca. Isaac era o seu pai, Rebeca sua mãe. Essa gravidez foi extremamente conturbada porque os dois irmãos, a palavra de Deus anteriormente vai dizer isso, que os dois já lutavam no ventre um com o outro, a ponto de sua mãe, Rebeca, sentir-se extremamente incomodada por perceber algum tipo de situação anômala ali. Existe um problema no seu ventre entre os seus dois irmãos, porque os dois já brigavam no ventre, já prenunciando algo após o seu nascimento. E então, desde esse ventre, desde a sua gestação, eles disputavam um contra o outro. E quando eles nascem, Esaú sai primeiro do ventre da sua mãe, só que Jacó nasce em seguida, segurando o calcanhar do seu irmão. Por isso ele leva o nome de Jacó, aquele que vai no calcanhar, aquele que é traiçoeiro, aquele que tem algum tipo de artimanha guardada em si. E esses irmãos, a partir dessa gestação já turbulenta, eles chegam à fase adulta, que é aqui. E algumas características desse texto revelam para nós que Esaú e Jacó, eles vêm de um contexto familiar também difícil, complicado demais. Apesar de eles viverem uma paternidade, Isaac era um dos grandes patriarcas de Israel, ou seja, aqueles ao qual o Senhor tinha se revelado, feito a sua aliança com ele. Então, eles viviam nesse contexto de aliança, de palavra de Deus sendo vivido dentro de casa, pelo menos aparentemente. O que não deixa de existir são alguns conflitos familiares que são evidenciados nesse texto. Conflitos familiares que são revelados a partir, por exemplo, da predileção de um pai por um filho e a predileção da mãe pelo outro filho. Contexto familiar complicado. E aí, esses dois irmãos crescem, apesar de crescerem ouvindo a palavra de Deus, eles demonstram alguns traços de personalidade, alguns traços de ética e de moral que são muito evidentes nesse texto. Então, Esaú, nesse texto, ele é colocado como um homem selvagem. Se os irmãos observarem o texto aqui, vão perceber que Esaú é esse homem selvagem que gostava de ficar no campo. Ele gostava de caçar, gostava de ficar longe do círculo familiar por longos períodos, e ele desenvolveu essa habilidade. Ele caçava bem. Ele também era um bom cozinheiro, tanto que o seu pai gostava de comer a caça que ele trazia. E outro detalhe que revela quem Esaú era, mais adiante no verso 26, 34, Esaú era mulherengo. Capítulo 26, verso 34, vai dizer que Esaú tomou para si 2 mulheres, para se casar com elas, 2 mulheres filhas dos cananitas, ou seja, do povo ao qual o Senhor não havia feito aliança. E tudo isso por conta de uma birra que ele desenvolveu pelos seus pais. Isso explica
esse comportamento de afronta aos seus pais por ter casado com mulheres que afrontariam seus pais é fruto de um relacionamento de predileção dentro de casa. Ou seja, Esaú era o predileto do pai, mas o pai não o abençoou, então para se vingar, ele vai e se casa com 2 mulheres cananitas. E aqui nós podemos perceber alguns aprendizados para nós. Você pai, você mãe, eu que sou pai, nós precisamos ter muito cuidado com as demonstrações de afeto na nossa casa, de predileção. É você demonstrar amor mais por um filho do que pelo outro. Isso certamente vai trazer algum tipo de problema para você no futuro. E esse era o filho preferido de Isaac, seu pai. Jacó já é descrito como um homem diferente. Ao contrário de Esaú, Jacó é um homem, as palavras que são descritas aqui para Jacó, é que ele é um homem polido. Ele é um homem refinado. Mas algo que demonstra uma outra característica de Jacó é que ele é um homem sossegado. Ele não gosta de ir para o campo. Ele não gosta de caçar. Ele não gosta de ficar no meio do mato esperando bicho. Ele não gosta de ter que matar, de ver sangue. Não gosta nada disso. Jacó gosta de ficar em casa. Ele gosta de alimentar o rebanho. Ele gosta dos afazeres domésticos. Essa é a vida que Jacó gosta de ter. Então, 2 antagonismos aí dentro de casa. E ele era o filho preferido de sua mãe Rebeca. E Rebeca deixa isso muito claro. Tanto que, mais adiante, quando Jacó vai enganar o seu pai para roubar a bênção que era de Esaú, quem bola tudo, quem planeja tudo, é Rebeca, não é Jacó. Rebeca é o grande instrumento para que Jacó vá também para esse caminho de engano. Contexto familiar extremamente complicado. Mas qual é a situação, queridos, aqui evidenciado nesse texto? Esaú, ele está vindo do campo. Ele é um homem do campo e ele está vindo de lá, provavelmente sem uma caça, provavelmente frustrado por não ter pego nada. E ele encontra Jacó finalizando ali um ensopado. E é interessante porque nós observamos que no verso 30, ele pede para Jacó compartilhar esse ensopado com ele. E quando nós olhamos aqui a explicação por que Esaú também é conhecido como Edom, é por conta desse momento. A palavra guisado, ou a palavra que é usada para descrever esse cozinhado, é a palavra Edom, que significa vermelho. E quando nós olhamos para a Escritura, especialmente depois desse período, e vemos que Edom é tratado como vermelho, é por conta desse momento aqui que ele está sendo ridicularizado. É aquela pessoa que é agora conhecida pelo seu erro. E Edom é Esaú por conta desse momento, pela troca de algo valoroso, a bênção, o direito de primogenitura, por algo que é um prato de sopa. Então Esaú começa a ser conhecido como esse nome Edom. Só que Jacó, ele se dispõe a compartilhar desse ensopado de lentilhas que ele está fazendo, só que com um pequeno detalhe. Ele compartilha tudo isso se Esaú vender o seu direito de primogenitura. E para nós hoje, queridos, não faz muito sentido essa questão de direito de primogenitura, porque talvez quando há uma divisão de bens dentro de uma herança, normalmente todos os irmãos recebem partes iguais. E só que aqui nesse contexto, o direito de primogenitura garantia algo a mais. E o que Jacó estava almejando com tudo isso? Na partilha da herança, quem tinha esse direito de primogenitura, na partilha da herança, o filho mais velho, ou qualquer outro filho que os pais escolhiam para ser, ele recebia
uma porção dobrada. Isso quer dizer que, se houvessem 10 irmãos, o mais velho recebia a parte de 2, a sua e de outro irmão. Então, ele recebia a parte, o dinheiro ou propriedades em dobro. E era isso que Jacó estava almejando. Então, o direito de primogenitura, nesse contexto, para essa cultura, era receber dinheiro a mais, propriedades a mais e status a mais. Esaú, então, percebendo a sua situação, que para ele é o fim da linha, ele decide então abrir mão desse seu direito de primogenitura, deixando para Jacó todo aquele status que isso iria promover. E Jacó, um tanto quanto de uma maneira aproveitadora, se aproveitou do momento de fadiga, de desespero do seu irmão, em um sentido de relacionamento, onde eu só faço para o outro se eu tiver algo em troca. Jacó se aproveita do momento e então tira o direito de primogenitura do seu irmão. Mas Esaú também tem culpa nisso tudo. Esaú também tem culpa porque ele entra em desespero e acaba trocando uma bênção maior por um prato de ensopado. A culpa de Esaú já começa nesse sentido. Ele olha para uma bênção superior, para algo que era até divino, mas ele entende que aquilo ali não tem valor se ele morrer aqui. Ele já propõe no seu coração de que a sua vida está acabada e de que ele não tem outra alternativa a não ser fazer o errado. E quantos de nós não somos colocados em situações onde a gente acha que ou eu faço errado, ou eu vou perder muita coisa na minha vida, ou eu vou perder até a minha vida. Somos colocados diante dessas situações no trabalho, ou seja, eu preciso descumprir algo que é moralmente bom, porque a Escritura fala, para que eu possa atender uma demanda do meu chefe. Na faculdade, se eu não colar, eu não vou conseguir passar, então eu tenho que tomar essa decisão. Se eu não tomar essa decisão, eu vou reprovar. Então, nós somos colocados em situações, o próprio Deus permite que isso aconteça, para testar a nossa ética e a nossa moral. Esaú foi colocado exatamente nesse contexto. Ou seja, o que eu vou fazer nesse momento? Eu faço o certo ou eu faço o que vai dar certo? Esaú fez o que ia dar certo. E aí trocou o seu direito de primogenitura por um prato de ensopado. Ele tem dificuldade, queridos, de enxergar a providência de Deus. Esaú é um homem extremamente precipitado. Ele quer resolver os seus problemas exatamente naquele momento e de qualquer maneira. Ele é precipitado demais. E ele não enxerga a providência de Deus e está guardando a sua vida. E tomar decisões precipitadas, quem aqui já passou por esse desprazer sabe que isso pode trazer grandes problemas para a nossa vida. E aí ele acha que não tem outra alternativa a não ser aceitar essa proposta indecente de Jacó. Quantas propostas indecentes a gente já não aceitou? Quantas propostas a gente já se viu nós vimos diante de nós e achamos que não há outra alternativa? E a gente esquece que é o Senhor que está, às vezes, colocando a gente ali para provar, para nos provar, para mostrar para nós quem de fato nós somos, para produzir uma crise no nosso coração, para a gente entender que não dá para baixar a guarda contra nós mesmos. E Esaú tem culpa nisso tudo. Nos versos 33 e 34, tudo está consumado. Esaú jura pela venda. Versos 33 vai dizer que ele jurou vender esse direito de primogenitura por um preço. Ele sacia a sua fome com aquele belo banquete e ele se levanta e ele sai sem nenhum tipo de
pesar na consciência. Nós percebemos, queridos, que esse texto revela algumas questões que podem acontecer conosco. E é a partir desse texto que nós vimos aqui, é que nós podemos tirar alguns aprendizados. E o primeiro aprendizado que nós podemos tirar nesse texto, sobre essa visão que nós acabamos de mencionar, que são os frutos de um evangelho mal compreendido. O primeiro fruto que nós percebemos de um evangelho mal compreendido nesse texto. Por que eu estou dizendo um evangelho mal compreendido? Porque eles conheciam o evangelho. Porque eles viviam dentro de casa. Porque o seu pai era ninguém mais, ninguém menos do que Isaac. Porque eles eram netos de Abraão, o grande patriarca de Israel. Ou seja, eles vinham de uma linhagem de crentes. E muitos de nós somos também dessa maneira. Nosso avô era crente, nossos pais eram crentes, nós também somos crentes, e aqui eu não estou colocando em xeque se nós somos ou não, eu estou pressupondo que todos nós somos. Mas mesmo vivendo nesse contexto, existem algumas más compreensões do evangelho que nos fazem cultivar ainda ou permitir que alguns comportamentos aflorem. E são esses comportamentos que nós precisamos criar uma crise contra eles, para que a gente não viva um evangelho mal compreendido. É bom a gente ter essas crises de, será que eu sou salvo? Porque se a gente tem esse tipo de crise, mostra que nós estamos incomodados com alguma coisa. Mostra que nós, de alguma maneira, não estamos sendo dignos do evangelho. Mas essas crises, elas têm que ser essa crise de que, será que eu estou compreendendo bem? Será que o evangelho que eu estou ouvindo domingo após domingo tem produzido fruto? Ou eu estou só me enganando aqui? Eu estou só esperando a volta de Cristo, esperando que Ele volte ou que eu vá ao encontro dEle. Então é nesse sentido, queridos, que nós precisamos entender se nós nos enquadramos aqui ou não. E o primeiro fruto de um evangelho mal compreendido é que a polarização dentro de casa, ela vai afetar o relacionamento de todos. Vocês perceberam que Isaac e Rebeca, eles tinham seus queridinhos. Dentro da casa de Isaac e Rebeca, haviam duas equipes distintas, uma disputando com a outra. A equipe Isaac e Esaú e a equipe Rebeca e Jacó. E os pais, eles não tinham nenhuma intenção de esconder isso. Eles não escondiam as suas predileções. Aqui o texto fala que Isaac gostava mais de Esaú porque ele levava caça boa para dentro de casa, ou seja, era aquele homem másculo, era aquele filho pujante, era aquele filho que trazia a caça, cozinhava e dava para o pai. E Isaac se afeiçoou a isso. Mas Rebeca era diferente. Rebeca se afeiçoou a Jacó. Provavelmente, o texto não deixa isso muito claro, mas provavelmente porque Jacó era quem estava mais tempo ali com ela. Talvez Jacó tenha aprendido a fazer biscoito, talvez Jacó tenha aprendido a limpar a casa, talvez Jacó tenha aprendido a lavar roupa. Não há problema nenhum nisso, digo aqui de passagem. Homens aprendam a fazer isso. Mas o grande problema, queridos, é quando o evangelho é mal compreendido pelos pais, eles vão traçando características dos seus filhos e eles se afeiçoam a um ou outro. Eu não estou dizendo isso de todos, mas se esse é o seu caso, tome cuidado. Eles traçam características que eles se ligam mais a elas e demonstram isso. No caso de Isaac e Rebeca, eles não escondiam disso de ninguém. Mas, infelizmente, a conta chega. A conta de pais que se polarizam, a conta para os pais que não escondem as predileções, elas vão chegar. Chegou para Isaac e Rebeca, porque o texto fala, 26:34,
abra sua Bíblia lá, vire uma página aí. Olha o que isso gerou. Olha a amargura que Esaú, como uma vingança para os seus pais, porque não deram a bênção para ele. Olha o que Esaú promoveu dentro da sua casa. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. O filho se vingou. Vocês têm predileção por Jacó? Então vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Os pais foram ignorados. Os pais foram deixados de lado. E eles foram atazanados por essas mulheres que Esaú contraiu o matrimônio. Cedo ou tarde essa predileção iria refletir em algum problema, queridos. Então esse é o primeiro fruto de um evangelho que é mal compreendido. O evangelho que é ouvido, o evangelho que não é praticado. E depois não adianta querer voltar atrás. Depois não adianta, depois que tudo já aconteceu, depois que o casamento de Esaú já foi feito, não adianta voltar atrás. Aí vai ter que aprender a conviver. E muitos pecados, queridos, muitos problemas na nossa vida, eles são evitados pelo simples fato de nós ouvirmos a palavra, ouvirmos o Espírito Santo e ouvirmos os irmãos. Muitos problemas são evitados. O segundo fruto de um evangelho mal compreendido que nós vemos nesse texto é que, vez ou outra, nós vamos cogitar e até optar pela opção pecaminosa. Sempre que você for colocado em uma situação onde existem duas escolhas a serem feitas, a que é coerente com a palavra de Deus, mesmo que você sofra o dano, ou aquela que você vai se safar, você vai sair bem sucedido, a gente vai, às vezes, vai pensar, será que qual que eu vou tomar? Qual a decisão que eu tomo agora? Se eu colar aqui, eu vou passar de ano e eu vou até agradecer a Deus por isso. Ele abençoou, né? E aqui eu lembro de quando a gente está no seminário, nós ouvimos algumas histórias que chegam até nós por alguns colegas que presenciaram isso em sermões que eles viram. E eu não esqueço uma história que um colega me contou certa vez, que ele disse o seguinte, que uma vez o pastor estava no seu gabinete e chegou um irmão lá nesse gabinete e pediu para conversar com esse pastor, e ele já chegou no gabinete dizendo que precisava de uma oração. O pastor orasse por ele, intercedesse por ele, pedisse a bênção de Deus sobre a vida dele. Tudo bem, meu irmão, vamos orar por você. Qual é o pedido? Eu pedi que Deus me abençoe para que eu possa entrar nos Estados Unidos. Eu quero ir para os Estados Unidos, tentar uma vida diferente. Ok, vamos orar. Qual vai ser o caminho que você vai fazer? Eu vou atravessar pelo México ali, já tem um coiote me esperando. E espero que o Senhor me abençoe para que eu não perca a vida e possa entrar nos Estados Unidos e conseguir a minha vida ali. Queridos, o pastor fez ou não fez a oração por ele? Então, isso é só um exemplo daquilo que pode acontecer conosco. A gente torcer a vontade de Deus revelada na nossa vida para que a gente ganhe com isso. Então, às vezes, essas situações são colocadas na nossa frente para testar o nosso compromisso com a palavra de Deus, independente do dano que a gente sofra. Você pode ter tido algum tipo de experiência nesse sentido. No seu trabalho, você é colocado à prova, na sua faculdade, dentro da sua casa. E frutos de um evangelho mal compreendido geram esse tipo de crise na gente. Será que eu faço? Quando na verdade a gente já deveria despachar de cara. Eu não vou tomar essa atitude. Por quê? Porque a palavra de Deus me diz que não. Terceiro fruto que nós percebemos de um evangelho mal compreendido, revelados nesse texto, é que relacionamentos ou atitudes podem se tornar
ou podem ser baseadas no ganho próprio. Quem se baseia no ganho próprio para se relacionar, quem se baseia no ganho próprio para fazer qualquer tipo de trabalho, tomar qualquer atitude, é semelhante a Jacó. Ou seja, essa pessoa não faz nada a não ser pelo ganho próprio. É aquela famosa pergunta: o que eu vou ganhar com isso? No Brasil, o que mais nós podemos observar são exemplos assim. Nossa classe política, nós podemos, de fato, nos apoiar nela para enxergar esse texto. O que eu vou ganhar com isso? Só que a gente olha para a classe política e acha que isso está longe de nós, quando na verdade isso está tão próximo. Pessoas crentes que se baseiam nesse tipo de atitude. No que eu vou ganhar para poder se relacionar, para poder desempenhar qualquer tipo de atividade? Essas pessoas, elas podem ser motivadas por dois princípios diferentes. Elas podem ser igual Jacó em um sentido. Qual sentido? Ele sabe o objetivo que ele quer, ele sabe como chegar lá, ele sabe o foco que ele tem que ter. E no mundo corporativo de hoje, seria o executivo ideal. O executivo que tem objetivo, sabe como chegar lá, tem foco, e ele não tem problema de passar por cima de ninguém. São os fins que justificam os meios. E ele não faz nada a não ser baseado no ganho próprio. Mas existe um outro tipo de pessoa que também se relaciona a partir desse princípio, que age por uma maneira oposta. Qual é o modus operandi dessa outra classe de pessoas que age desse jeito? Ele é só um preguiçoso mesmo. É o pai e a mãe que pedem para ele fazer qualquer atividade em casa, seja lavar uma louça, seja limpar um chão, seja qualquer tipo de atividade. E na cabeça do preguiçoso, o que acontece? O que eu vou ganhar com isso? Ele até pergunta para o seu pai, para a sua mãe: o que eu vou ganhar com isso? Conhece gente assim, não conhece? Todos nós conhecemos. Então, queridos, eu gostaria muito que esses frutos que foram aqui expostos, se for o nosso caso, produzam uma crise em nós, para que a gente entenda que o Evangelho é para produzir crise, é para deixar a gente para baixo mesmo, quando ele precisa ser deixado para baixo. O Evangelho veio para nos socar mesmo, para denunciar quem nós somos. E é interessante porque a pessoa que age assim, do tipo: o que eu vou ganhar para eu fazer tal coisa, ou para eu me relacionar com essa pessoa, normalmente ela vai desconfiar de Deus. Uma pessoa que age assim com as outras pessoas, ela sempre vai achar que Deus vai agir também assim com ela. E ela acha que as pessoas também agem assim. Então, no frigir dos ovos, ela só está devolvendo para o mundo aquilo que ela recebe. É um exemplo? Jacó, quando ele engana o seu irmão, ele rouba a sua bênção, ele foge para a casa do seu tio Labão. E lá, Labão age também como Jacó. Ele é outro enganador, porque Jacó se afeiçoa a uma de suas filhas, ele se afeiçoa a Rebeca, e ele faz uma proposta para o seu tio, que posteriormente vai se tornar o seu sogro. Ele faz uma proposta para se casar com Rebeca. Ele diz: eu vou servir você por 7 anos, e ao final desses 7 anos você me dá a mão de Rebeca. Ok, combinado. 7 anos se passam, ele então vai cobrar o seu direito no acordo. Labão já tem tudo preparado. Ok, você vai receber a sua mulher. Então ele prepara ali a noite de núpcias, e quem Labão coloca ali na tenda para poder se deitar, para poder
cumprir as noites de núpcias com Jacó. Rebeca? Não, ele coloca Lia. E Jacó se sente extremamente ofendido. Como que você pode fazer isso comigo, cara? Normalmente pessoas que agem assim se sentem ofendidas quando outros agem assim com eles. Como que você pode fazer isso comigo? Labão enganou Jacó. Aquele que vivia enganando os outros, agora foi enganado. E ele tem que trabalhar mais 7 anos para poder então receber a mão de Rebeca. E com Deus é a mesma forma. Ele acha que Deus tem a mesma medida para se relacionar conosco. Ele acha que Deus sempre está espreitando ele em alguma esquina. Ele sempre está desconfiando que Deus vai pegar ele em alguma situação. E aqui eu não estou nos isentando de compromissos de santidade com Deus. Mas é aquele tipo de cristão que vem para a adoração, cumprir os seus, digamos, seus deveres, não porque ele ama de fato o Senhor de todo o seu coração, mas para aplacar algum tipo de ira de Deus. Ó Deus, fui no culto domingo, hein? Você não pode trazer nada contra a minha vida, eu estava lá. Bati meu cartãozinho. Esse é o tipo de relacionamento de desconfiança. Ele sempre está desconfiando de Deus, que Deus vai pegar ele em alguma situação. Agora, quando é que Jacó muda, queridos? Capítulo 32, verso 22 em diante, vai mostrar que todos esses valores que Jacó trouxe consigo, eles vão mudar no dia em que ele tem um encontro com Deus no Val de Jaboque. Ali a vida de Jacó muda. Inclusive o seu nome muda. Agora ele não é mais o enganador. Agora o Senhor muda a história de Jacó para ele não mais ser o enganador e não mais ser o enganado, mas para que ele seja príncipe diante de Deus, porque é isso que o nome Israel significa. Príncipe diante de Deus. E é interessante, queridos, porque no momento em que Jacó está ali no Val de Jaboque, sozinho, com todas as suas frustrações, toda a consciência pesada que ele já adquiriu durante tanto tempo vivendo assim, ele já tinha feito algo digna de um homem que acha que os outros vão só se relacionar com ele dessa forma também. Quando ele recebe a notícia de que Esaú, anos depois, está vindo ao encontro dele com um exército, o que ele faz? Ele divide os seus grupos. Ele manda um grupo para cá, outro grupo para lá, porque se Esaú atacar um, o outro sobrevive. E ele então começa a mandar presentes para Esaú. Ou seja, eu estou te dando presentes para que você também me dê presentes, pelo menos de poupar a minha vida. Ou seja, ele quer comprar a sua vida e a vida do seu grupo. Só que acontece, e ele mesmo não quer ir, ele quer que os grupos vão na frente. Só que acontece algo extraordinário. Ele tem um encontro com Deus. E ali, ele não mais deixa a sua família ir na frente para sofrer o dano, mas ele vai na frente. Ele muda a história. Ele agora não quer mais enganar ninguém. Ele agora não tem mais esse tipo de relacionamento, mas ele chama para si o dano. Se Esaú tiver que matar, que mate a mim. E eu quero então fazer 3 aplicações para a nossa vida a partir desse texto. Primeira aplicação que nós percebemos que podemos empenhar na nossa vida, a partir do que o Senhor nos falou. Sempre tome a decisão baseada na palavra de Deus. Sempre tome as decisões da sua vida pautadas na palavra de Deus. Mesmo que isso te custe um emprego, mesmo que isso te custe um valor a mais no seu salário no final do mês, mesmo que isso te custe a aprovação num concurso, mesmo que isso te custe a sua vida, tome sempre as decisões baseadas na vontade de Deus.
Agora a pergunta que você pode me fazer é: como que eu vou saber a vontade de Deus para um caso específico para a minha vida? Queridos, o Senhor já nos deu diversos meios para sabermos a sua vontade. Em primeiro lugar, palavra revelada. Para você saber a vontade de Deus para a sua vida, palavra de Deus, inerrante. Uma outra forma de você saber a vontade de Deus para a sua vida, o Espírito Santo que habita em você. E você tem o Deus, uma pessoa da Trindade habitando no seu coração. Isso também é um fator de direção. Para sabermos a vontade de Deus, Escritura, Espírito Santo, mas também o Senhor nos deu uma outra questão que está subordinada a essas duas, palavra e Espírito Santo, que é o aconselhamento. Está querendo casar? Não sabe se é a pessoa certa? Busque a Deus, busque aconselhamentos. Está precisando saber se precisa ou não mudar de emprego, se o seu patrão que está te obrigando a tomar alguma atitude pecaminosa, se você vai seguir adiante com isso ou não, aconselhamentos. Tudo isso, todos esses meios são formas de Deus falar conosco, para que você não sofra o dano depois, para que o simples cogitar fazer o errado não exista na sua vida, quanto mais o realizar. Segunda aplicação para a nossa vida hoje: relacione-se com pessoas como Cristo. Relacione-se com as outras pessoas como Cristo fez e não por interesse próprio. Exemplos de como o Senhor se relacionava com as pessoas, nós podemos ver em algumas de suas falas. Por exemplo, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O que Jesus estava fazendo aqui não era pedir nada em troca. Ele não se entregou pelas suas ovelhas porque elas lhe dariam algo em troca. Uma outra frase que Jesus disse que é extremamente significativa para nós é: ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Dar sua vida em favor dos seus amigos. Esse é o tipo de relacionamento que nós precisamos cultivar com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos. Isso não só na empresa, ocupando grandes cargos, mas dentro de casa. É fazer aquilo que tem que ser feito dentro de casa, no seu dia a dia, na sua semana, sem pensar no que você vai receber em troca. De ajudar nos afazeres domésticos, sem você ficar pensando o tempo todo se você vai ou não receber algo. Conheço histórias do tipo: eu não vou lavar a louça, ou eu vou lavar só a louça que eu sujei, porque eu não sujei as outras. Vou lavar o meu prato, o meu garfo e o meu copo. Mas eu esqueço que para eu sujar o meu prato, o meu garfo e o meu copo, alguém teve que sujar a panela. Porque se alguém não tivesse sujado a panela, eu não teria como sujar o meu prato. Então, queridos, se relacionar dessa forma é terrivelmente ruim. Eu preciso me relacionar com as pessoas, fazer por elas, não se eu vou ter algo em troca, mas porque o Senhor Jesus fez isso por mim. O Senhor Jesus decidiu me amar num momento em que não apenas eu ignorava a existência dele, mas eu era inimigo dele. E ele decidiu se entregar por mim. E é esse tipo de sentimento que nós precisamos ter na nossa família, na nossa casa, o marido com a esposa com o marido, com os pais com os filhos. Isso é fruto de um evangelho bem compreendido. E por último, a última questão prática que nós podemos ter, a partir de hoje mesmo, tendo ouvido esta mensagem, é: creia e haja
no poder do Espírito Santo. Se você vive com alguém com valores de Esaú e Jacó, você vive com alguém que manifesta traços da personalidade de Esaú e de Jacó, saiba que somente o Evangelho pode mudar essas pessoas. Somente o Evangelho de Jesus pode mudar essas pessoas. E aqui a gente não está falando de comportamento. Comportamento é o fruto de um coração que precisa ser convertido. Se não houver conversão do coração, os frutos não vão melhorar. Pode melhorar por um período, mas tratar não vai. Então, creia e haja no poder do Espírito Santo. Como? Orando, intercedendo por essa pessoa, intercedendo para que o Senhor transforme a realidade da sua família, dos seus amigos. Agora, se você for essa pessoa, se você se viu nesse sermão agindo dessas mesmas maneiras, somente o Evangelho também pode te salvar. Somente o Evangelho pode te restaurar. Por isso, nessa noite, analisando se o Evangelho está sendo bem compreendido, se você de fato compreendeu o Evangelho, você vai querer sair daqui quebrado pelo Espírito Santo, disposto a mudar tudo isso aqui, para que Cristo seja visto na sua vida e não o velho homem. Agora, se nós nos vimos aqui e nós não temos nenhum tipo de decisão a tomar, o Evangelho não está sendo bem compreendido, infelizmente. E nós só vamos viver nos enganando. Creia e haja no poder do Espírito Santo. Nós só podemos ter acesso ao ouvido das pessoas. Eu, com esse sermão, eu só tive acesso ao seu ouvido. Mas é o Senhor que tem acesso ao seu coração. E só o Senhor pode transformar qualquer tipo de fruto ruim que esteja sendo produzido por conta de uma má compreensão do Evangelho. Continue orando. Não desista da oração. Não desista da pessoa que é o Jacó na sua vida. Não desista da pessoa que é o Esaú na sua vida. Porque Jacó só mudou porque ele teve um encontro de fato com Deus. E para os irmãos terem a ideia de que a oração do crente, a oração do justo, ela produz grandes coisas, porque ela é abençoada pelo Senhor. Conto a história para os irmãos de um grande teólogo que viveu no século III, IV, chamado Agostinho. Agostinho sempre foi um homem extremamente profano, um homem que sempre buscou os prazeres da carne na prostituição, nas filosofias vãs da vida. Viveu uma vida extremamente pecaminosa, despreocupada, mas uma vida que buscava a verdade para si mesmo. Mas ele não cria que a verdade estava no Evangelho, embora sua mãe fosse crente. Ele procurava encontrar respostas aos seus conflitos nas mais diversas maneiras. Mas um fato que foi extremamente relevante para a vida de Agostinho é que a sua mãe, chamada Mônica, orou por esse homem por mais de 25 anos. Orou pela conversão desse homem por mais de 25 anos. Até que um dia, de uma maneira não muito extraordinária, não foi no culto que ele foi, o pastor fez o apelo e ele se rendeu ao Senhor, não foram aquelas conversões impactantes ali, onde parece que um anjo aparece e demonstra o Evangelho para nós. Não, nada disso. Como Agostinho foi convertido, irmãos? Ele estava passando por um local onde haviam algumas crianças brincando, e essas crianças, quando brincavam, cantavam uma música que diz: pega e lê, pega e lê. Aquilo chamou a atenção de Agostinho, e a primeira coisa que ele tinha em mãos, uns falam que já era um livro, outros falam que era um pedaço de papel.
Mas o fato é que ele abriu aquele papel e ali estava um trecho da carta de Paulo aos Romanos. E quando ele lê esse papel, ele entende o Evangelho. Ele se converte. Ali os 25 anos de oração de sua mãe foram recompensados. Então, não desista tão facilmente de alguém que é Jacó na sua vida. Saiba que essa pessoa, ela procura desesperadamente a verdade pela qual viver. Ela só precisa se encontrar em Jesus Cristo. E se essa palavra também é para nós cristãos, é porque nós ainda não estamos como Cristo almeja que nós estejamos. Se você que é crente se viu nesse texto com essas mesmas atitudes e filosofias, saiba que você precisa de fato se reencontrar com o Senhor dia após dia, para que a sua vida não seja uma má compreensão do Evangelho, mas que de fato você entenda e coloque em prática aquilo que você ouve, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, aplica em nós essa palavra para que nós vivamos para a sua honra e glória, dia após dia, até o nosso encontro com o Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém.